Opa, bom, eu estou gravando esse vídeo para explicar um pouco do que aconteceu comigo nos últimos 4 anos. Em 2019, em setembro, eu fui numa consulta com uma clínica geral. Ela recomendou eu para um proctologista. Aí, em outubro, eu fui na consulta com ele. E ele descobriu que eu estava com um problema chamado cisto pilonidal, que é um caroço de inflamação que se desenvolveu por inflamação de um pelo no fim das costas. E daí o médico já recomendou uma cirurgia de emergência, porque não, nesse caso não tem muito o que fazer, né? Daí fiz a cirurgia em 6, 7 dias depois da consulta, dia 17 de outubro de 2019. E foi assim, desde o começo difícil, por causa da dificuldade de cicatrização, né? E lá no começo do ano o médico recomendou eu fazer curativos daí, além de casa, diários no posto de saúde ou na Unimed, que é um lugar assim bem conhecido aqui em Blumenau para fazer esse tipo de coisa. E daí eu fui fazendo, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, mas a partir de um ponto começou a não melhorar mais. E daí eu fui procurar uma outra médica, entre novembro e dezembro de 2020 já, né? Um ano depois. E daí essa médica falou que o cisto tinha voltado, mas eu não sabia a extensão dele. Em janeiro, daí eu fui numa consulta no posto de saúde que ele recomendou urgência para ir para o proctologista na policlínica, no caso no SUS, aquele em Blumenau, né? O primeiro que eu fui foi particular, daí depois já foi no SUS. Daí ele recomendou a cirurgia também. Só que como era na época da pandemia, no ano de 2020, demorou muito para ser feita essa cirurgia. 2020 para 2021, né? Em 2021 eu tive a consulta, só foi feita a cirurgia em dezembro, dia 11 de dezembro de 2021. E daí, depois dessa cirurgia, foi feita a biópsia de novo, como já tinha sido na primeira, e foi descoberto que o cisto tinha ficado 8 vezes maior que o primeiro. E aí, claro que a recuperação ia ser bem demorada, no mínimo 6 meses, o médico tinha dito já, de tão grande que era, né? E daí, o enfermeiro que eu, né, estava fazendo curativo no postinho, algumas vezes veio até aqui em casa, recomendou que eu fizesse o curativo a vácuo. Daí, entre dezembro e janeiro de 2021 para 2022, eu fiz uma vaquinha. Era para custear esse curativo a vácuo que não ia ter como a gente pagar. E foi feita a vaquinha. Foi ajudado, foi feito curativo um bom tempo. Depois eu voltei a fazer curativo em casa, no postinho também, mas já no fim de 2022 já estava piorando de novo. Em janeiro, eu tive uma consulta com o médico de novo na policlínica e o médico falou que se não melhorasse, ele ia tentar fazer ali no consultório mesmo, abrir de novo, e conseguiu. Mas se não melhorasse, até na próxima ia ser feita cirurgia em 2023 de novo. Quer dizer, ia ser a terceira. Mas no fim não precisou, porque foi melhorando, melhorando, melhorando. E lá em agosto chegou a melhorar de vez, né? Como eu tô até hoje. Daí acabou o meu auxílio doença, daí eu já tava bom, né? Mas eu tenho que também agradecer quem ajudou aquela época que eu fiz a vaquinha, os médicos, enfermeiros, não tem nem palavras para agradecer quem ajudou. Tá? A minha mãe em especial, que eu não, se não fosse ela, não sei nem se eu ia estar aqui. Tá? Tão difícil que foi, eu não podia fazer, não conseguia fazer nada sozinho. Se abaixar, se sentar, uma dificuldade, muita dor, muita inflamação sempre, uma coisa terrível foi isso. Cara. A segunda vez mesmo que o cisto estava 8 vezes maior. E é uma lição de vida que eu aprendi, que a gente não é autossuficiente, a gente precisa de ajuda. Que nem às vezes assim, eu não falo com ninguém, não falava com ninguém, não se dava com ninguém, não queria gastar com nada, não queria sair de jeito nenhum. Hoje em dia eu penso muita coisa bem diferente disso. Não vou dizer tudo, mas muita coisa, sim. É uma.
provação que teve que acontecer, né? Para às vezes dar um chacoalhão na ideia da gente, tá? Só para vocês entenderem melhor o que aconteceu. Tá bom? Valeu!